Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos continuar aqui o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é a segunda carta aqui na ordem, né, do Novo Testamento. Nós estamos bem no meio da carta, bem no meio do capítulo, perdão. E aí eu vou retomar uma frase que eu li, que a gente comentou semana passada e que a gente já tinha comentado antes, porque ela já está nessa carta e é uma frase muito famosa e importante do Paulo, que aqui na interpretação que a gente vai fazendo aqui junto com os conhecimentos da doutrina espírita, ela tem uma dimensão imensa, que é a seguinte frase: tudo é permitido, mas nem tudo convém. E aqui ele continua: tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então aqui a gente percebe a grandeza do livre-arbítrio. E a grandeza do livre-arbítrio aliada às compreensões da espiritualidade maior. Então não é que haja proibições. E na nossa história, a gente foi proibido e depois se proibiu de algumas coisas até que a gente pudesse compreender por que não convém, por que não vai me edificar isso, que vai ser uma reflexão muito profunda, muito íntima, né? A gente sabe que, de modo geral, dependendo do nível da consciência, ou a gente percebe isso nas crianças, você fala não pode, e só isso, né, sem uma explicação maior, sem um acolhimento, desperta uma curiosidade. Será mesmo que não pode? O que será que vai acontecer? Né? Enfim, então aqui a gente supera essa ideia da proibição externa e também da proibição interna, porque muitas vezes na nossa história nós lidamos desta forma rígida com os conhecimentos espirituais que nos vieram, nas muitas encarnações que nós tivemos. Então a regra é essa, e a gente ficava ali, né, numa rigidez que não compreende o propósito maior. Aqui o Paulo já coloca o propósito maior. Não, tudo é permitido, posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém, nem tudo me edifica, né? E aí, essa parte aqui, que está dentro do capítulo 10, do meio para o fim, vai dar uma dimensão maior dessa questão da liberdade, né, ou do livre-arbítrio, tecida com o amor. Vamos ouvir. Ninguém procure satisfazer os seus próprios interesses, mas aos do próximo. Então é isso, né? Das coisas que me convém, a orientação é: vamos ver do que das minhas ações vai ajudar as pessoas. Tudo que se vende no mercado, comei-o sem levantar dúvidas por motivo de consciência. Agora aqui então o Paulo vai começar a falar sobre coisas cotidianas, porque essas cartas elas são orientações, né? Orientações para viver as nossas questões, né, da espiritualidade, do nosso processo de evolução espiritual no cotidiano. Pois a terra e tudo que ela contém pertence ao Senhor. Se algum gentio vos convidar e aceitardes o convite, comei tudo que vos for oferecido sem suscitar questões por motivos de consciência. Quando ele fala assim, sem suscitar questões de consciência, sem despertar questões de consciência, é aquela ideia assim: eu não vou comer isso daí porque não pode. Porque não pode, porque a religião diz que não pode. Né? Tem coisas que não convém que a gente coma, e algumas pessoas têm mais sensibilidade para alguns alimentos, outras para outros, ou para algumas quantidades. E esse é um critério muito íntimo, muito próprio, né? Porque cada corpo vai saber se eu comia mais, se eu comia menos, né? Se eu não devia ter experimentado isso. Mas o que ele está falando aqui é: coma daquilo que te oferecem sem ficar pensando, nossa, isso pode, isso não pode, né? Não posso comer a carne X, ou não posso comer não sei o que lá, porque a religião, o pastor X, ou mesmo, né, o missionário espírita, ou o padre, sei lá quem, falou que não pode. Essa definição só de pode ou não pode, ela é pouca, né? E aí ele está colocando a gente na relação com o outro. Porque aí ele continua: mas se alguém vos disser, isso foi imolado aos ídolos, não comais, em atenção a quem vos chamou a atenção, por respeito à consciência. Digo, a consciência dele, não a vossa. Aqui está muito claro. Aqui ele está trazendo uma cena que pra gente é estranho, porque naquela época tinha essa questão de sacrifício, né? Sacrifício de animais. E aí tem algumas proibições, né? Você sacrifica um animal e depois o que faz com aquela carne, né?
E aí tem algumas pessoas que não respeitam esse sacrifício, falam, não, pode comer ou não pode comer. Tem uma questão aí, o que você faz com aquela carne, né? Um monte de gente precisando comer, ou passando alguma dificuldade, ou simplesmente é a hora do almoço. E aí tem uma carne ali que foi sacrificada para os deuses, ou, né, ou num ritual qualquer, pode ser para um deus só. Mas o que ele está dizendo é isso, se aquela carne, para aquela pessoa, ela é algo impuro, é algo indevido, então respeita isso, por ele, não por você. Porque ele já disse antes, porque tudo que está na terra vem do Senhor, não tem nada que seja ruim, não tem nada que seja impuro. Porque a minha liberdade haveria de ser julgada por outra consciência. Então, assim, eu fazer uma coisa que o outro está dizendo que é errado, às vezes é errado para ele, para mim não precisa ser. Porque a nossa liberdade está em Cristo. Olha a profundidade de Paulo. Se tomo alimento dando graças, por que eu seria censurado? Por causa de alguma coisa pela qual dou graça. Então, se eu consigo ter uma relação de gratidão com o alimento que me vem, não tem nada que seja proibido. Agora, a gente volta naquilo anterior. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? Em relação à alimentação, para os nossos dias de hoje, mas em relação às nossas práticas, ao nosso trabalho, a forma como a gente lida com as pessoas. Né? Mas nós vamos parar por aqui.